A Ordem dos Engenheiros defende que os investimentos públicos em Portugal devem ter por base uma análise técnico-económica que os sustente. Este é um dos principais princípios de um documento que será apresentado hoje e que resulta de uma reflexão que a Ordem tem vindo a fazer sobre os processos de decisão nos investimentos públicos. Segundo a Ordem dos Engenheiros, a análise técnico-económica permitiria promover a solidez e a continuidade das decisões, assegurando que os investimentos são estratégicos e de Estado e não opções de contasto. Carlos Matias Ramos é bastonário da Ordem dos Engenheiros, é meu convidado aqui no Espaço 1012. Bom dia. Bom dia. Quando estamos a falar de investimentos públicos, estamos a falar de dinheiro gasto pelo Estado. Não têm sido considerados fatores técnico-económicos até agora? O que se sente e o que se pressente e o que quase se tem a certeza é que há muita decisão política que não está devidamente sustentada numa análise técnica, económica, financeira e, neste momento, com uma relevância muito grande em termos de criação de emprego. Tudo isto é bem evidenciado por constantes variações de opções políticas que basta mudar um governo, altera a decisão que foi tomada no anterior. Eu não estou a dizer que é o governo A, o governo B ou o governo C. São todos. São todos. São as chamadas opções de contexto. E isto preocupa, porque esta forma de ir e vir, do stop and go, como por vezes se utiliza esta tecnologia, é determinante para más opções, de certeza, porque elas não são consistentes. E esta é a grande preocupação da Ordem dos Engenheiros. Porque é que não arranjamos um mecanismo que, de uma forma cadenciada, tipo guião, sustente a decisão, tem que ser sempre política, mas ela que não sofra permanentemente contestação. Se nós a sustentarmos, se nós lhe dermos condições para que a sociedade sinta que essa decisão está na base de uma avaliação muito cuidada, forçosamente deixa de haver permanente contestação ou permanente seleção. Agora é a linha de caminho de ferro para aqui, agora a linha de caminho de ferro para acolá. Não há ninguém que não se pronuncie sobre o assunto. E agora é o aeroporto aqui, agora é o aeroporto acolá. Agora e são quando, 5 quando linhas não há de dinheiro, TGV. não há aeroporto em lado nenhum, não é? Pois. E agora, eu costumava dizer nas aulas que devem-se estudar as secas em períodos cheias e as cheias em períodos secas, para que não haja contaminação das análises em resultado disso. Então é uma excelente altura para falar de investimento público, porque não há investimento público. Porque não há investimento, temos condições de não ser contaminados por uma discussão, por vezes, pouco sustentada e pouco adequada, que pode conduzir à contaminação da própria decisão. Temos condições para agora refletir o que é que correu mal, porque é que correu mal e definir os mecanismos conducentes à melhoria desse processo de decisão. Então vamos dar nomes às coisas. Que investimentos públicos correram mal? São tantos e diversos. Eu não queria entrar por o investimento A, investimento B. Não, mas é bom para percebermos, para ilustrarmos essas más apostas. É óbvio, não é preciso ser técnico para saber que a questão do aeroporto foi uma questão que durou imenso tempo, custou imenso dinheiro e neste momento voltamos à estaca zero. Por exemplo, não é? Neste caso, o aeroporto, eu penso que estou particularmente habilitado porque tive a sorte de conduzir uma equipa excelente que se preocupou em fazer uma avaliação técnica e económica. Qual delas? Qual das avaliações? Aquela última, em que eu presidi, em que eu tive a sorte como presidente do laboratório. Que a opção acabou por ser Alcochete. Campo de Tiro de Alcochete. Muito bem. E essa opção foi sustentada numa análise técnica que ninguém contestou. Ninguém contestou. É evidente que o enquadramento financeiro era diferente, o enquadramento económico também era diferente na altura, mas isso não invalida que haja uma decisão que está ali bem sustentada, pelo menos a nossa... Acha que vão retomar, quando houver dinheiro, este projeto vai ser retomado? As minhas dúvidas neste país é que uma decisão nunca é decisão. Há sempre qualquer coisa que a impede que ela vá para a frente. No caso específico do aeroporto, é evidente que nós temos uma situação financeira que não nos permite avançar com ele. Mas imaginemos, mas isso não invalida. Exatamente, é isso. E que eu não vá constantemente pôr em dúvida que aquela decisão era a mais correta dentro do encontro daquele contexto. E, portanto, inclusive, uma das grandes vantagens, no caso específico dessa opção aeroporto no Campo de Alcochete, era o fazimento que ele possibilita.
enquanto no AOTA a construção tinha que ser praticamente toda logo de início, porque era obrigado o desmonte de uma zona, de um maciço rochoso que lá estava e a necessidade de fazer um aterro com uma altura significativa, no caso do Campo de Alcochete, pode-se fazer uma pista, pode-se fazer umas instalações mínimas ajustadas àquilo que será uma primeira fase do desenvolvimento do próprio aeroporto e depois continuar dentro das condições financeiras e das condições de desenvolvimento do tráfego que são Mas isso também estava entroncado com a alta velocidade, não é? Portanto, também só faz sentido nestes projetos integrados. Está perfeitamente lógico, faz sentido nos projetos integrados, mas há fases em tudo o que seja investimentos. E agora, a acessibilidade ao aeroporto, numa primeira fase, por exemplo, estamos a falar do aeroporto, não necessitamos de ter já o TGV para lá, porque temos condições de acessibilidade terrestre, rodoviária, que permite para o tráfego, que numa primeira fase, que se estimaria da ordem de 5 milhões de passageiros, não é preciso dotá-lo de todas as condições de acessibilidade que seriam desejáveis. Numa primeira fase, se bem me recordo, mantinha-se a Portela e fazia-se Alcochete, não é? Era exatamente. Nessa primeira fase, Alcochete para low cost. E só no final é que se terminava com Portela e estaria tudo na margem sul, não é? É evidente. Lisboa não tem condições para 2 aeroportos. Toda a gente sabe isso, que estuda estas matérias. Aliás, um estudo do Aéroport Paris, que de uma forma muito dura, de uma forma muito precisa, define o porquê. É a dimensão da cidade, o número de habitantes, o tráfego que lhe está associado. Portanto, 2 aeroportos são quase a duplicação do preço em termos dos operários, dos trabalhadores que estão associados a este tipo de instalações, que vão desde a segurança, o catering, todo um conjunto de... Por exemplo, no aeroporto da Portela trabalharam mais de 10 mil diretos. Ora, imaginemos o que é que isso tem consequência se fizermos 2. Não serão 10 mil, mas uma percentagem desses 10 mil serão necessários para o desempenho do próprio aeroporto. E a própria decisão, é isto que nos preocupa, é que a decisão não ande para trás para frente. Há uma cimeira na Figueira da Fossa, bem me recordo, penso que não estou errado, em que se definiu para o TGV 5 linhas. Era a chamada ligação em Pi. Depois passa a 3, depois passa a 2, e agora passa a 1, e isto cria um descrédito no processo de decisão. Ora, nós não queremos que seja 1, ou que seja 5, ou não seja... Não é preciso ser engenheiro para 5 linhas de alta velocidade em Portugal. É uma coisa que não é preciso ser técnico para perceber que não vai funcionar em termos técnico-financeiros. O que é que aconteceu? O que é que acontece de vez em quando com os técnicos e com os políticos com estes projetos megalómanos? Convencemos que éramos ricos. Convencemos que éramos... Pois isto está-nos a custar caro. E isto está a custar muito caro. Está-nos a custar caro. E, portanto, quando se tem dinheiro, abundância, o processo de decisão talvez não precise... É a tal contaminação que fala, não é? Agora, de certeza que os bons investidores, mesmo quando têm muito dinheiro, não gastam 1 euro sem saber o que é o retorno desse euro. E é isso que nos preocupa. Porque se hoje alguém está no processo de decisão, amanhã está o outro. E tem que haver consenso nas grandes linhas de orientação em termos de investimento público em Portugal. E este documento que é apresentado hoje pela Ordem quer ser um guião? Já tem, digamos que, o modelo de avaliação das obras? Nós não queremos ser exaustivos e por isso não chamamos um termo tão pomposo como guião. Chamamos de documento orientador. Na lógica de que, com certeza, este é um princípio de uma discussão sobre um documento que já de si já é relativamente exaustivo, mas pode não ser completo e, portanto, tudo o que venha de contribuições para a sua melhoria, para nós é altamente interessante e é esse o objetivo, é que haja uma discussão profunda e que a partir daí se faça um documento de consenso. E daí chamarmos o documento orientador e não guião. Inicialmente eu tinha sempre falado que queria um guião. E achava, por umas reflexões que todo o cidadão que gosta muito deste país gosta de fazer, é que não haja erros. E quando temos na nossa vida um caminho mais ou menos traçado, com riscos, às vezes o cenário que nós traçamos não é o ideal e a gente corrige. E, portanto, sabemos que se eu fizer isto, tenho um risco de que isto corra bem ou um risco que corra mal. E, portanto, a decisão tem que ser em função desta avaliação constante. E
Uma coisa que se verifica também cá em Portugal é que muitas vezes o investimento é feito esquecendo os custos de manutenção e de gestão. E esses custos, por vezes, são terríveis. Está-me a recordar a renovação do parque escolar. Eu não queria, como lhe disse, porque são Não aspectos é público, particulares. é público, não é? Efetivamente, mas eu não queria centrar-me num caso... Se fizeram escolas fantásticas, de facto, que se evoluiu imenso no parque escolar português, e é bom que assim seja, mas, por outro lado, os conselhos diretivos não têm dinheiro para os custos de manutenção. Pois, o problema que foi a opção do parque escolar foi uma opção excelente, porque quando criamos melhores condições para os alunos, estamos a criar melhores alunos, de certeza. Se eu tiver uma escola onde tenho boas bibliotecas, um bom ginásio... E temos bons exemplos, magníficas escolas. E o parque escolar, nesse aspecto, do ponto de vista de condições, de melhoria das condições dos alunos, é excelente. Foi um exagero do ponto de vista da aplicação, nomeadamente nas condições climáticas. Isto é, um clima interno da escola, portanto, uma condição de conforto que... Todos nós andamos nas escolas, sabemos que naquelas idades não são tão exigentes como isso e, portanto, a parte interna... Ar-condicionado, iluminação, tudo isso não é? foi talvez um exagero em termos das exigências, mas não foi a culpa do parque escolar, é a legislação que estabelecia um conjunto de procedimentos e que, não tendo havido a preocupação antes de ajustar essa legislação àquele caso específico, ou adotar uma legislação geral, para ali conduziu a essa Temos situação. escolas com elevadores parados, com parte da iluminação sem ser utilizada, porque pura e simplesmente não há dinheiro por mês para pagar. Pois, mas o elevador sabe que há uma legislação sobre a mobilidade. Se não há elevadores, não se cumpre a legislação. Portanto, há todo um conjunto de aspectos que têm que ser tidos em conta e que, forçosamente, por vezes não foram devidamente considerados. E é isto que a Ordem quer combater a partir de agora. Quer que o custo não seja só um custo de investimento, seja um custo de exploração, de manutenção e de gestão para garantir até o próprio investimento ao longo da vida da obra. Sr. Bastonário, foi um gosto tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom dia. E foi um gosto também. Muito obrigado.